do sistema de produção na parte agrícola. Se eu tiver falado alguma coisa, por favor, fiquem à vontade para fazer as correções, tá ok? Eu gostaria de fazer uma apresentação mais detalhada. O Marcelo é médico veterinário, tem pós-graduação em fisiopatologia da reprodução, em nutrição de ruminantes, trabalha como consultor da produção e mercado, consultor de produção e mercado agropecuário, é empresário do agronegócio. Marcelo também é presidente da SIG, aqui de Gurupi, e é conselheiro efetivo do CRMV Tocantins. A gente agradece inicialmente, Marcelo, a disponibilidade em poder compartilhar a sua experiência com nós da academia, com produtores, com pessoas que estão assistindo, que estão participando desse evento, um evento de ciência e tecnologia do estado de Tocantins. O Matias Bergamin é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um tchê? É tchê ou não? Ou só formou lá no Rio Grande do Sul? Não, sou tchê, sou daqui mesmo. Ah, bom. Ele representa a empresa Aegro, representante comercial da empresa Aegro. O porquê do convite da empresa Aegro, a participação do evento, é que nós estamos no estado de Tocantins numa era de desenvolvimento, uma taxa bastante alta, bastante acelerada. E toda empresa que cresce precisa de uma gestão melhor, precisa de coordenação dos seus dados, para definir aonde são os pontos de crescimento, onde são os pontos de fracasso, que possamos crescer de forma mais sustentável. Então, daí a ideia de convidar uma empresa para falar sobre gestão, como sistematizar isso dentro de um programa de computador, de celular, que possa nos ajudar a administrar melhor nossa propriedade, nosso sistema de produção. A ideia de convidar o Marcelo é a vasta experiência que o Marcelo tem e o conhecimento que ele tem sobre o estado de Tocantins, é poder nos mostrar dados de tecnologias, mostrar informações tecnológicas que possam melhorar o sistema de produção nosso do estado de Tocantins. Nós temos limitações no estado de Tocantins e nós precisamos melhorar o sistema de produção. E para melhorar o sistema de produção, nós precisamos sanar essas limitações ou pelo menos amenizar essas limitações. Então, nós queremos ouvir os dois hoje como forma de contribuição para o desenvolvimento do estado de Tocantins. Isso não é um evento apenas acadêmico, como o Marcelo tinha perguntado, isso é um evento de ciência e tecnologia de amplo aspecto de atuação profissional. Tá ok? A gente agradece a participação de todos e todos que estão na sala já participando do evento. A formatação da apresentação vai se dar algo em torno de 30 minutos para cada um dos participantes que possa apresentar o que achar melhor como contribuição nesse tema de tecnologias aplicadas, a tecnologia nas aplicações e gestão na produção. Ok? Se algum de vocês dois querem manifestar para iniciar, eu vou, enquanto vocês se organizem para iniciar, eu queria mostrar, vou aproveitar 1 minuto do tempo para falar só um pouquinho sobre o estado do Tocantins e por que desse tema dentro de um evento de ciência e tecnologia. Então, nós temos algo em torno de 270 mil quilômetros quadrados de área. Nós temos uma taxa de crescimento na área de produção de soja de 6,5% em 2018 e 2019, 14% em 2019, e uma expectativa de chegar a 22% em 2020 e 2021 de área plantada. Níveis tecnológicos, ou níveis de produtividade, nós estamos assemelhando ao restante do Brasil, mas com um diferencial dos outros estados brasileiros. Nós temos ainda algo em torno de 6 milhões de hectares que podem ser convertidos para a agricultura. Nós temos no estado do Tocantins uma malha viária que compreende 6 BRs e 15 PO.
Nós temos uma estrutura de ferrovia que objetiva reduzir em 30% o custo de produção do transporte, e nós temos uma logística, por estar centralizado no país, uma logística favorável a recebimento e entrega de produtos. Isso torna o estado do Tocantins um futuro improvável celeiro de produção de grão e carne. Ao que se esperava há anos atrás, que a gente iria reduzir a área de pecuária e aumentar a área de agricultura. Esse cenário ele foi desconstruído, e nós estamos aumentando proporcionalmente a área de agricultura e a área de pecuária. E como nós temos duas ocupações de área no mesmo espaço, algo diferente está acontecendo, e esse algo diferente é tecnologia aplicada no sistema de produção. Daí, Marcelo, a gente já começa a deixar um gancho para a sua fala. Nós temos no estado do Tocantins 5 principais classes de solo, que tem variabilidade espacial muito grande, que é um fator limitante, mas que pode ser controlado e amenizado com tecnologias de controle de taxa variável. Marcelo, a gente deixa mais uma deixa aí para você entrar no seu assunto. No estado do Tocantins, a gente tem 7,5 milhões de áreas de pastagem. Nós temos um número mais aproximado de 1.060.000 hectares de área agrícola, e nós temos um intervalo de 1.060.000 para 7,5 milhões, de 5.300.000 hectares de área para ser convertido em nível tecnológico mais elevado. Nós temos fatores limitantes ainda, como uso de calcário, não é um uso comum como no restante do Brasil, mas acreditamos estar num celeiro de produção de calcário também. Nós somos o quarto estado maior produtor de calcário do país. E temos jazida para se tornar o primeiro estado mais produtor de calcário. Então, nós temos potencialidade para se tornar um grande produtor de grãos nesse país e um grande produtor de carne nesse país. Daí, nós precisamos de tecnologia de gestão e tecnologias de aplicação de insumos nessa agricultura e nessa pecuária. Marcelo, assim eu abro o espaço para você iniciar a sua fala, e depois o Matias faz a gestão de tudo isso que a gente já falou dentro do sistema da Agro. Tá ok, Matias? Bom, Rubens, muito obrigado aí por ter realmente me ajudado, mas antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite em nome da comissão organizadora. Desde quando me procuraram, me coloquei prontamente, né, para participar desse evento. Agradeço bastante e parabenizo vocês pela organização, pela idealização e pela condução. Eu sou um apaixonado pelo estado do Tocantins, estou aqui há 23 anos, é aqui que eu me desenvolvi como pessoa, é aqui que eu fiz meus amigos, é aqui que o estado me viu crescer, e eu vi muita gente crescer e vi o estado desenvolver, e da agora para frente a gente vê o estado dando um salto. Desde 2011, quando o estado do Tocantins realmente mostrou a cara para ser um estado agrícola, e nessa ocasião ele plantava menos de 300.000 hectares de área de sequeiro, e hoje nós já estamos com mais de 1.100.000 hectares plantados no estado. Então, num espaço muito curto, nós praticamente quadruplicamos, né, em coisa de 8, 9 anos, nós quadruplicamos a nossa área plantada de sequeiro aqui dentro do estado do Tocantins. E, além disso, nós temos duas grandes áreas de produção de agricultura irrigada por capilaridade, né, muito próximas a Gurupi, que é os 70.000 hectares de Formoso do Araguaia e os 80.000 hectares da região da Lagoa da Confusão, e mais uns 20.000 hectares ali do município de Dueré. Então, nós temos aí quase 200.000 hectares de agricultura irrigada, que a gente lá, hoje, tem vasta produção de arroz, melancia, né? E também, hoje, nós já produzimos a nossa semente de soja, e daqui sai semente de soja, sai genética de soja para o Brasil quase todo, né? Então, o Tocantins ele é autossuficiente hoje em muita coisa, e eu cheguei aqui quando a gente
para colocar milho na boca de um boi, a gente precisava comprar do Mato Grosso ou trazer de Goiás, né? E hoje nós vendemos, inclusive, a nossa genética de soja e somos autossuficientes em milho, somos autossuficientes em sorgo, né? Enfim, é um estado exportador, né? Hoje nós somos o 8º maior produtor de carne do Brasil, o estado do Tocantins é o 8º. Nós temos uma população consumidora muito pequena e a gente joga quase tudo isso para fora. Nós consumimos muito pouco nossa carne, então a gente tem um superávit na balança comercial do estado do Tocantins quando a gente fala em negócio carne, muito grande. Quando a gente fala em soja, mais ainda, né? Nós temos hoje dentro do estado 2 grandes esmagadoras de soja, produção de óleo e farelo, uma aqui em Gurupi, outra em Porto Nacional, outras grandes que estão surgindo aí, e as pequenas estão se tornando grandes. Então, nós estamos muito bem. É um estado que 70% do PIB do estado do Tocantins vem do agronegócio e nós estamos inseridos nessa cadeia. Eu me sinto um privilegiado por ter escolhido a minha profissão. Sou médico veterinário, esqueci de colocar aí, mas também sou pecuarista, sou produtor também, então eu sinto as dores de toda a cadeia produtiva, tanto na parte comercial, sou um técnico de campo, faço questão de ir no campo. Tem gente que até tem dificuldade de me achar, porque na maioria das vezes eu tenho meu tempo tomado no campo. Então eu sujo a botina, eu uso o chapéu e de vez em quando a gente está aqui, né, usando um terninho e colocando a gravata. Então essa é a profissão da gente, é a profissão de técnico de campo, de engenheiro de produção, né? Eu falo que a gente é um engenheiro de produção do agronegócio sempre, né? E eu tive a felicidade de chegar aqui e enxergar que tinha muita coisa para fazer no Tocantins. E aí trouxe a primeira empresa, que é a primeira empresa que a gente trouxe foi a empresa de nutrição animal, a Premix. Estamos sediados com a nossa fábrica em Araguaína, um distribuidor aqui em Gurupi, onde a gente atende todo o estado do Tocantins, atende também a região do Pará, um pouco do Maranhão, né, e alguma coisa ainda do oeste da Bahia. Então, nós somos uma fábrica aqui estabelecida desde 2006, nós já temos 14 anos fabricando aqui no estado do Tocantins. Praticamente todos os nossos insumos da nossa produção fabril, eles são adquiridos aqui dentro do estado, com exceção de alguns insumos como fosfato, ureia, que tem que vir de fora, mas tudo que se usa nas nossas rações hoje são 100% produção tocantinense. Quando nós chegamos aqui em 2006, instalamos a fábrica, praticamente nós tínhamos que comprar de tudo fora, né? A gente comprava muita coisa, Balsas e Araguaína não está tão longe, a gente comprava muita coisa de Balsas, né? E hoje a gente compra daqui. Mas a gente entende que tem muito a crescer. Em 2011, com essa abertura da agricultura do estado, eu tive a vontade e eu brinco muito que eu gosto de sonhar à noite e realizar de dia, de trazer mais uma empresa de tecnologia, que é a Stara, né? A Stara Máquinas Agrícolas é uma empresa gaúcha, próxima à sua terra aí, Matias, e é a empresa hoje que tem maior desenvolvimento na área de tecnologia, e ela ganhou o título de maior empresa na agricultura de precisão. E aí é onde eu vou começar a minha fala, que você já começou, professor. Nós temos uma deficiência muito grande de solo, nós estamos num solo de cerrado, que pegou fogo por muito tempo, que tem baixo teor de matéria orgânica e que tem uma heterogeneidade muito grande. Então, esse é um solo que requer muito tratamento, que requer muita atenção, e com isso, as nossas máquinas elas têm um papel fundamental, principalmente quando a gente fala em distribuição de corretivos de solo, né, tanto corretivos em pó, como granulado, calcário e gesso, principalmente, né, como corretivos e fertilizantes para uma boa produção agrícola, né. Mas ainda, quando a gente, hoje eu estava até comentando com um cliente, quando a gente sobe numa colhedeira de soja aqui no estado do Tocantins,
o monitor da colhedeira, ele fica quase louco, né, porque ele fica variando muito, né, isso é justamente devido ao nosso solo ser muito heterogêneo, né, então, para vocês terem uma ideia, hoje nós, como Stara, nós temos um tipo de distribuidor que chega a ser a revenda do Brasil que mais vende esse tipo de distribuidor de sólido por hectare plantado. Nós não somos o maior que vende mais em número absoluto, mas em número relativo, né, nós somos uma das revendas do Brasil que tem maior venda desse tipo de distribuidor por hectare de soja plantado, né? Então, nós temos uma demanda muito grande por essas máquinas devido a essa condição de solo que nós temos aqui no estado do Tocantins, né? Eu vou colocar uma apresentação para apresentar o que eu estou falando, né? Vou tentar aqui. Tentar compartilhar com vocês essa apresentação que eu montei, né? E travou aí, né, pessoal? Marcelo, está com alguma dificuldade? Quer ajuda? Eu acho que travou, minha internet travou. Eu acho que ela não suportou. O material é um pouco pesado. Deixa eu ver. Qualquer coisa você me envia ou envia para algum dos meninos aí para te assessorar. Voltou? Marcelo, eu consegui baixar ela aqui, eu posso tentar passar para você? Tenta compartilhar, porque daqui não está conseguindo, ele está travando. Tá ok, vamos tentar aqui. E agora? Vai tentar baixar? Baixa bem em cima, baixar. Um minutinho a gente consegue fazer essa... Coisa rápida. Tentando baixar, porque aí a agilidade fica maior. Você... Marcelo, uma dica. Na hora que você for compartilhar ou apresentar, coloca só em uma, apresentar em uma tela só. Porque aí qualquer coisa que você mexer na tela, a gente não vai ficar visualizando as outras janelas, tá? Baixou. Baixou.
Vocês estão conseguindo ver a apresentação ou não? Mas o primeiro Sim, estamos vendo. e depois, passado o tempo, em 95. Eu deixei sobre a vez caso ele deu um problema de novo. Tá bom. Vocês estão conseguindo ver a tela ou não? Sim. Pode abrir. Oi? Pode abrir a apresentação agora. Ela não tá abrindo, sabe? Não? Não deixa eu... Eu tô com aquela apresentação aberta aqui, ó. Tá, tenta jogar ela para mim, por favor. Agora, mas vai. Vai lá no Meet lá. Abre no Meet. Aí tu vai te apresentar agora. Aqui, ó. Aí, tela inteira. Clica na tela e compartilha. Compartilha. Vai ver lá na apresentação no PowerPoint. Sim. E aí? Pergunta para ele se ele está conseguindo enxergar. Tá. Bom, vamos lá, me ajuda aí, né? Sim. Então, essa é a nossa empresa, né? A Stara, nós temos 60 anos de... Marcelo, desculpa te interromper de novo. Clica em apresentar slide. Aí embaixo. Não, deixa Mas é aí. ele que está Do apresentando. lado do Zoom. Do lado Não, do Zoom, que aí não, mas vai ele não- mostrar. Aí, isso. Essa é a nossa empresa, né? Stara é uma empresa holandesa, de 60 anos de mercado. Ela começou fazendo máquinas sem esse viés de precisão, né? Depois ela caminhou para isso, e hoje a empresa dispensa a produção de máquinas que não tenha viés com tecnologia, né? Então, é uma empresa genuinamente brasileira, mas ela tem origem, a família é uma família de holandeses, né? O sobrenome é Stapelbroek, né? Daí onde vem esse FT na frente de Stara, né? Vem dessa origem do sobrenome Stapelbroek. Pode passar, Rubens, por favor. Tá aí as nossas unidades Fabris, né? Em Almitoque, que é uma filial em Carazinho que produz alguns componentes, em Santa Rosa, e agora a empresa está recém-inaugurando uma fábrica na Argentina, né? Então, a empresa genuinamente brasileira, ela passa a virar também agora uma empresa multinacional. Hoje ela tem mais de 2.500 colaboradores. Ela vai faturar esse ano 1 bi e 200 milhões de reais, né? Com máquinas vendidas aqui no Brasil, principalmente, e também um pouco de máquinas exportadas, né? A gente exportava até então muito para a América do Sul, né? Para a Argentina, Uruguai, mas agora nós temos um pouco mais de força, inclusive para a África, esses países que estão procurando também desenvolver a agricultura, né? Vamos lá, Rubens. Ela começou assim, né? Era fazendo arados, né? Uma situação bastante precária, né? Essa era a agricultura que a gente tinha antigamente, né? Máquina agrícola era ferro, né? Vamos lá. E hoje nós temos justamente isso, né? Nós temos áreas manchadas, né? Que aqui ainda em 2000 estavam assim, né? E é onde a empresa entra, né? Para tentar melhorar essa situação aqui que gera heterogeneidade, né? Na hora que a gente vai ter o resultado da nossa lavoura, né? Pode passar. A gente evoluiu para essas máquinas de alta precisão. Aí é uma máquina, é um pulverizador que ele lê, ele faz uma leitura de clorofila da planta e ele libera um fertilizante foliar de maior intensidade ou de menor intensidade instantaneamente se ele passa
numa área onde tem mais necessidade e menos necessidade. Agora isso evoluiu mais um pouco, aquele acapim amargoso que a gente tem nas áreas de soja, essa máquina aqui faz uma leitura daquele tipo de capim e faz uma aplicação para matar justamente aquele capim, né? Então, a evolução dos tempos, né? A economia de produtos, né? E a aplicação dirigida, né? Então, a gente vai caminhando para isso, correção de solo, aplicação de determinadas plantas invasoras com foco, né? Pode passar, Rubens. E agora nós temos também já implantado um sistema de telemetria, né? Hoje, nas nossas revendas, a gente, para ajustar uma máquina, ou um GPS, ou um controle de tração de uma máquina, ou um sistema eletrônico de uma máquina, a gente consegue fazer esse ajuste dentro das nossas empresas, dentro das revendas, né? A gente consegue fazer um scanner da nossa máquina que está lá no campo, né? Se essa fazenda tiver um sinal de internet, né? Ou se essa pessoa tiver com um celular, e esse celular 3G ou 4G consegue fazer a conexão desse monitor dessa máquina com a conexão, mandando sinal para nós aqui dentro da revenda, a gente consegue fazer um ajuste dessa máquina, né? Essa é a evolução que a gente tem agora, né? Onde a gente consegue consertar essa máquina, ou verificar um problema, ou adiantar um problema de dentro das nossas revendas, né? Essa também é uma grande revolução que nós temos hoje, né? E com isso a gente consegue acompanhar também. E o próprio escritório da fazenda, ele consegue saber instantaneamente quanto que essa máquina plantou, qual que é a produção dela, quantas sementes estão caindo por linha, ou quanto que está jogando ou lançando por hectare de adubo, e por aí vai, né? Esse é um sistema que a gente consegue monitorar a máquina remotamente, sem sair do escritório, né? E ajudar, com certeza, o próprio operador na condução do implemento. Pode passar. Pode passar mais um pouco. Antigamente, quando a gente pensava em agricultura de precisão, né, a gente tinha esses trambolhos, né? Esse era um GPS cheio de monitor, cheio de tela, né, muito fio, né? Vocês percebem que isso aí hoje praticamente não existe. Hoje é um monitor mais ou menos menor do que uma tela de um notebook, né? Ou de um tamanho de um tablet, e a gente faz a condução dessa máquina. Passa para mim um pouquinho, Lucas. E aí começou de 2006 para cá, tudo com chip, tudo modulado, né? E até hoje a gente usa esse aparelho que a gente chama topper, né? E através desse topper a gente monitora todas as plantadeiras, os distribuidores, né? E as regulagens dessas máquinas, elas deixaram de ser mecânicas para ser regulagem via monitor, né? Então, se eu quero mudar, vou dar um exemplo, eu estou colocando 400 quilos de adubo por hectare num plantio de milho e quero passar para 600 quilos por hectare. Eu entrei no chão de cascalho, eu vou para o monitor, dentro do monitor eu faço isso, dou esse comando e a máquina libera. Hoje as plantadeiras mais modernas, elas também têm um monitor de plantio, né? E se eu estou passando pelo mesmo chão de cascalho e quero aumentar o stand de planta, porque eu imagino que eu vou perder um pouco de planta ao nascimento, com um chão um pouco mais pedregoso, menos argila, eu também consigo fazer isso de cima da máquina. Ou mais ainda, se eu fizer um monitoramento, né, de grid diária, fizer, por exemplo, a cada 5 hectares, eu coloco para essa máquina lançar mais adubo, mais semente, ou mais ou menos, essa máquina vai fazer isso sozinha. A hora que ela, pelo GPS, e vai fazer a conexão com esse monitor, ela vai lançar isso sozinho, né? E essa é uma tecnologia que a Stara desenvolveu dentro do seu próprio laboratório, dentro do seu próprio centro de inteligência, né?
essa é uma tecnologia que nós não importamos, né? A Stara criou isso dentro do seu departamento, né? Então, isso hoje começou pelos distribuidores, esse monitor passou a vir nos pulverizadores, e agora em todas as plantadeiras que a gente tem o plantio de precisão, né, e o sistema todo de precisão, a gente adota isso nessas máquinas, né? Então, para a gente, para o homem do campo, para os próprios operadores, aquela figura do badeco que a gente tinha, né, que é aquele sujeito que vai em cima da plantadeira para ver se o adubo está caindo certo, não existe mais, né? Porque a hora que uma caixa de adubo, se ela deixa de cair, aquele adubo que foi calculado para cair naquela área, ela acusa lá no monitor que pode ter um tubo entupido, e aí o operador para a máquina, né? Então, assim, virou um badeco eletrônico, né? Aquele badeco, a figura do homem que ia ali tomando sol quente o dia todo, ele deixou de existir, né? Está deixando de existir com essa inovação, né? Então, além da precisão, da melhoria de resultados, nós também fizemos um desenvolvimento e promovemos um desenvolvimento social muito grande, né? Porque essas pessoas deixaram de ser pessoas mecânicas para ser pessoas digitais, deixaram de fazer serviços manuais para fazer esse tipo de serviço com desenvolvimento tecnológico, né? Então, se isso não der dinheiro, pelo menos dá um resultado social muito grande, né? E é através disso que a gente percebe um desenvolvimento muito grande dos nossos operadores. Pode passar. Aí é o sistema de distribuição, passa mais um pouquinho, né? O monitor que eu... Travou. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, Rubens, por favor. E aí a gente chegou nisso, né? Uma máquina dessa é um distribuidor de autopropelido, onde a pessoa vai dentro da cabine, lâmpada de LED, né? Onde a gente tem o menor amassamento da área, né? Das folhas, evitando comprometer a produtividade. E essa máquina alta, ela também lança longe e lança de forma precisa, né? Esse projeto, inicialmente, na Stara, ele foi batizado como Projeto Aquários, né? E hoje deixou de ser um projeto para ser uma realidade, e praticamente todas as máquinas nossas vêm com esse nível, né? Vocês perceberem lá, tem uma cabine com ar-condicionado, onde estão esses monitores, o operador está tranquilo lá dentro, e uma caixa em inox, com um sistema de distribuição todo hidráulico, né? Para fazer toda essa execução e leitura desse trabalho. Pode passar, Rubens. É uma máquina que faz um alto rendimento, né? É uma máquina que faz uma aplicação de 80 hectares por hora, né? Então, num dia trabalhado de 8 horas, nós temos mais de 600 hectares que essa máquina entrega, né? Então, a agricultura de precisão tem realmente essa situação de promover rapidez com eficiência, né? Então, diminuição de custo e maior precisão naquilo que está fazendo, né? Então, além de todas as vantagens de precisão, nós temos a agilidade do nosso trabalho, conforto para o operador e resultado para quem está plantando. Pode passar. Mais um pouquinho. E aí nós temos essas máquinas também permitem a gente ter uma grande variação de dosagem, né? A gente pode colocar 15 quilos por hectare, que, por exemplo, aí um lançamento de uma semente, uma máquina dessa faz, né? A gente está com a soja lá lourando e quer plantar um capim rosiziense, e a gente quiser trabalhar aí de 10 a 15 quilos por hectare, uma máquina dessa entrega, né? Ela vai andar no mesmo rastro que o pulverizador andou, né? Então, ela já não vai promover mais amassamento, ou até 1.500 quilos por hectare, né? Então, ela tem uma grande variação da dosagem, né? Com uma precisão de 98,7% daquilo que a gente esperava da máquina, ela entrega
quase 99% de eficiência no seu resultado em termos de precisão, né? Essa máquina, se ela aplicar num determinado rastro e a gente passar novamente por cima desse rastro, a máquina desliga automaticamente a comporta e não deixa cair produto, né? Então, assim, mesmo que o operador, se ele tiver distraído, ele vai conseguir, a máquina vai conseguir corrigir um possível erro dessa operação. Pode passar, por favor. Falei da qualidade de aplicação, mais um pouquinho, Rubens. Aí é o que ela faz, né? Ela trabalha a 20 km por hora, né? Essa é uma velocidade média de trabalho, né? E às vezes em aplicações maiores ou menores, ela muda essa taxa de rendimento no aproveitamento, que ela pode aumentar em até quase 20% desse rendimento que ela espera, que a gente espera da máquina, né? Mais um pouquinho. Essa é uma máquina que tem um distribuidor de ureia também, que a gente chama N-Sensor, né? Isso foi um trabalho que foi desenvolvido com a Iara, onde essa máquina, se ela passar por uma área, como eu disse, né, no começo, que ela lê que aquilo está mais amarelo, ela libera um pouco mais de ureia, no caso aí de uma aplicação de milho ou até arroz, né? Aqui na Lagoa da Confusão nós temos várias máquinas trabalhando para atender esse perfil, né? E ela aumenta ou diminui gradativamente diante dessa leitura desse sensor de fertilizantes, né? Então é um negócio que funciona, não depende da força do operador, né? E a máquina vai se ajustando sozinha, né? Isso é uma distribuição de fertilizantes de cobertura, né? Nitrogenado, alguma coisa, principalmente ureia, né? Quando a gente tem uma variabilidade tão grande dentro das nossas áreas, ela faz uma leitura da cor, né? Então, é uma mensuração da clorofila, do nível de clorofila daquela planta, ela libera mais ou menos nitrogênio na cobertura. Pode passar. Mais um pouquinho. E aí nós temos todas as máquinas nossas que fazem agricultura de precisão, né? O Hercules 6.0, que é aquela que eu mostrei. Essa mesma máquina aqui, ela tem uma versão de uma máquina de arrasto, ela pode estar vindo no caminhão. E esse Brutus ou Super Brutus são máquinas que a gente distribui mais produtos em pó, que também fazem por precisão e taxa variável, né? E os outros embaixo são distribuidores de hidráulico, né, que também fazem agricultura de precisão, né? Essa sigla APS é Agricultura de Precisão Stara, né? Então, todos os equipamentos que a gente entrega com o sistema APS é a nossa sigla, né, da agricultura de precisão. Mais um pouquinho, Lucas. Vou falar um pouco falamos de distribuidor de sólido, agora eu vou falar um pouco de distribuidor de líquido, né, de pulverizador, e no caso aqui dessa máquina, é uma máquina que tem 3 funções. Ela faz além da distribuição, ela também faz a pulverização. Então, dentro de uma mesma máquina, ela tem uma caixa de distribuição de sólido, um sistema de tanque e barra para fazer pulverização, e ela também tem uma caixa de semente para fazer a semeadura da semente em cima dessa mesma área, né? É uma máquina que nós lançamos há 3 anos, e a gente tem a grata satisfação, né, de ter ela funcionando. Inclusive, aluno de vocês, Rubens, o Valadão aqui do Formoso tem uma máquina dessa em operação, muito satisfeito. A gente trabalha lá o Renan, né, foi aluno de vocês, o Renan. Foi. E ele foi que indicou a compra desse equipamento, né? Então, muito satisfeito lá com esse equipamento. Pode passar. Essa máquina, aquilo que eu falei, né? Nós temos uma máquina que distribui sólido e um pulverizador andando no mesmo rastro, né?
justamente para a gente evitar amassamento dos nossos produtos, né? Se a gente fala em tecnologia e agricultura de precisão, a gente também tem que falar nisso, né? Se a gente diminuir a força, a compactação e o amassamento, nós vamos ter uma melhoria de produtividade por área. Pode passar, Lucas. Isso aqui é quando a gente não tem uma semeadura. Nós temos aqui uma área que foi colhida soja, né? Lá no fundo, uma área que ainda não foi semeada, mas essas faixas de tom menos esverdeados, ou seja, mais amarronzadas aí, são faixas que, por uma deficiência dessa distribuição de sementes, no caso aqui a semente atrapalhada, parece um capim rosiziense, por falta de um equipamento de precisão, um GPS, ficou dessa forma, né? Então, esse tipo de falha aqui, com certeza, quando a gente for nessa mesma área, produzir o ano que vem, plantar o ano que vem, a hora que a gente fizer rastro de plantio em cima dessas áreas que não foram semeadas, com certeza nós teremos uma diminuição da produtividade. Vamos lá. E o que a gente quer, né, diferente da foto anterior, é justamente isso, né, uma cobertura total e precisa, né, dessa área, e a gente ter uma homogeneidade no próximo plantio e também uma colheita dessa área com maior uniformidade e maior garantia de produtividade. Vamos lá. Aqui a gente está mostrando a nossa distribuição de semente, né, numa área de milho, numa área de soja, né, essa aqui é a rosiziense sendo plantada ou já nascida, né, no louro da soja, e aqui também numa área de milho, né, essa máquina semeando outro tipo de semente para garantir uma cobertura dessa cultura. Pode passar. E aí é isso que a gente, quando a gente colhe, né, essa área de milho aqui, a gente já tem a nossa palhada plantada, né? E aí a gente consegue fazer, no nosso caso aqui no Tocantins, a integração lavoura-pecuária, a gente trabalha numa fazenda junto aí, né, Rubens? Sabe da importância disso aqui quando a gente faz bem feito, né? Então, nós temos ciclos produtivos encurtados, né? Porque aqui nós estamos colhendo milho e com capim semeado, né? Então, preservação de palha, aumento de matéria orgânica e maior produtividade, né? Vamos passar aí. Então, o que a gente quer é isso, né? Se a gente fizer alguns comparativos, quando a gente usa palha, uma palha bem feita, nós temos aumento de produtividade, né? Quando a gente tem esse trabalho, e aqui no Tocantins principalmente, quando a gente tem um solo precário, né? Nós precisamos ter bastante oferta de palha, e tá aí, né? O trabalho que a gente tem é aumento de produtividade, é um trabalho que a gente desenvolveu lá em Lucas do Rio Verde, né? Mas mostra nitidamente a importância de uma boa palhada e, para isso, um bom maquinário, né? Vamos lá. Esse é o monitor que a gente tem, né, que eu falava no começo, ele é mais ou menos um tamanho de um tablet ou um tamanho do iPad, mais ou menos. Ele é mais parecido com o iPad, onde a gente consegue fazer todo o monitoramento desse plantio, distribuição de sementes, distribuição de adubo, através desse monitor, e toda a regulagem da máquina é através desse monitor. Essa máquina aqui, para regular ela, o operador não suja mais a mão não coloca a mão na chave, não suja a mão de graxa, né, e com certeza tem resultado maior no plantio, tem eficiência, tem rapidez, e lá dentro do trator, qualquer coisa que aconteça, dentro de uma linha dessas aqui de plantio, né, nós entregamos uma máquina agora na região de Porto de 64 linhas de plantio. Imagina como é que você... Imagina como monitora 64 linhas de plantio, né? É quase impossível. Você não tem nem jeito de colocar pessoas para olhar isso aqui, né? E o monitor faz tudo isso. Lá dentro da cabine do trator, né? Esse monitor vai instantaneamente mostrar o que essa máquina está fazendo ou se tem algum problema para ser corrigido. Pode passar, Lucas.
E aí nós temos o que isso representa, né, em termos de economia de semente, de regulagem instantânea e aumento de produtividade. E uma nova tecnologia, que é esse item 4 aí, a gente consegue hoje sincronizar até 4 plantadeiras, de modo que essas plantadeiras, elas fazem a leitura onde uma plantadeira passou para outra não passar por cima, né? Então, se eu tenho uma plantadeira e as 4 plantadeiras conjugadas plantando, elas conseguem fazer de forma contínua para não deixar espaço entre as linhas e não sobrepor um plantio com o outro, né? Essa é uma tecnologia que nós lançamos em 2019. É uma grande aposta das nossas máquinas, né? Pode passar, Lucas. Esse é o nosso sistema de precisão, né? Uma taxa de um coeficiente de variação muito pequeno. Além disso, é uma máquina que corta muita palha, que quando a gente pensa em produzir palha, nós também temos que ter máquina para cortar bastante palha. Pode passar, Lucas. E o que a gente não quer, né, quando a gente planta qualquer cultura, é essa heterogeneidade na distribuição de semente. E o próximo slide nós vamos mostrar o que nós queremos e quais são os objetivos das nossas máquinas. Passa para mim, por favor. Que a gente quer isso, né? Nós queremos uma uniformidade de distribuição das nossas sementes no plantio para a gente diminuir a concorrência entre as plantas, né? Essa máquina e as nossas máquinas são tidas hoje como as melhores plantadeiras do mercado, justamente por conta e também por conta dessa distribuição e uniformidade de sementes no ato do plantio. Passa mais, por favor, um pouquinho, estou terminando. E aí esse coeficiente de variação, ele tem muito a ver com a produtividade, né? Quando a gente tem um coeficiente de variação grande, nós temos uma menor produtividade, e o que a gente quer é aquilo que está na figura aí, para quem está olhando do lado esquerdo, né? Um coeficiente de variação pequeno, né? Onde a gente tem uma maior uniformidade de plantas, e menor concorrência e maior produtividade. Passa, por favor, um pouquinho. Então, assim, nós temos a aferição desse resultado, né, que quando a gente tem um acréscimo, né, nesse coeficiente de variação, a gente tem uma redução de 25% ou 128 quilos por hectare na hora da colheita, né. Então, essas mensurações aí são válidas e cada vez mais os nossos produtos, tanto no custo como os produtos produzidos em grão, soja, milho, eles valem mais, né? Enquanto mais a gente produzir, mais resultados a gente tem, e menos perda nós temos que fazer e mensurar, né? Vamos lá. Pode passar. Eu vou falar dessa última tecnologia. Eu acho que o meu tempo aqui está expirado, né? Nós tínhamos marcado 30 minutos. Tranquilo, Marcelo. Essa é uma máquina que ela tem um desligamento, é uma plantadeira, e ela tem um desligamento linha a linha, a hora que a gente for fazer as cabeceiras das áreas, né, que a gente já for sobrepor uma linha já plantada, ela automaticamente desliga a linha e não planta de novo. Então, nós temos uma economia maior de sementes, em torno de 5%, e nós temos, sem essa situação de sobreposição, nós temos mais ou menos 10% de ganho em produtividade, né? Então, toda essa tecnologia que tem embarcada nessas máquinas é justamente para ter o melhor desenvolvimento na cultura, pensando no desenvolvimento social, pensando na qualidade da operação, pensando nas pessoas que estão fazendo essa operação, né? Então, a empresa, ela pensa muito nisso, né? Então, a entrega de uma economia com desenvolvimento social de quem está fazendo a operação. Tá? Então, falei um pouco de aplicação de tecnologia, de resultado de tecnologia, né? Tem muita coisa para falar. Nós temos uma máquina que ela mede a condutividade elétrica do solo,
através dessa condutividade elétrica do solo, a gente vai ter mais ou menos uma relação de troca catiônica desse solo, né? Isso é muito importante para a gente entender o que está livre no solo, o que está liberado para essa planta poder consumir esse nutriente que está no solo, né? A máquina que trabalha fazendo praticamente uma leitura de solo, né? De condutividade elétrica desse solo de modo instantâneo, né? Ela vai passando pelo solo e vai lendo esse solo e aí vai mapeando esse solo para que faça uma correção de forma mapeada, né? Então, essa é a tecnologia que nós temos e a gente é muito feliz com isso. Graças a Deus, o estado do Tocantins, ele está muito bem representado, né, com as tecnologias que nós trouxemos aqui, o uso dessa tecnologia, o emprego dessa tecnologia. Hoje a gente entende que realmente é necessário, principalmente aqui no nosso estado, né? Temos muita coisa para fazer, o mercado de máquinas hoje, ele sofre com a falta de matéria-prima, né? O aço subiu de preço, hoje falta componente, e a demanda hoje é bem maior do que a oferta de máquinas. Hoje nós não temos máquina pronta para entregar, as próximas máquinas que nós temos disponíveis para entregar é a partir do mês de maio. Então, a demanda por tecnologia no campo, ela é altíssima, né? E sem essa tecnologia toda embarcada, a gente tem certeza, e cada vez mais a certeza, que a produção e os produtores não têm êxito naquilo que eles fazem, tá? Então, é um pouco do que eu queria apresentar aqui em termos de tecnologia, né? Essa é a empresa que a gente trabalha, somos muito felizes por isso, tá? Eu fico à disposição para alguns questionamentos, tá, Rubens? Quero aqui respeitar o tempo do colega também, do Matias, com certeza vai ser muito proveitoso, tá? Ok, Marcelo, obrigado pela contribuição, com certeza nos esclareceu muito, e as tecnologias que a gente está vendo da Stara em campo realmente confirmam isso que você apresentou. Nós temos encontrado excelentes resultados com a Stara, e especificamente a linha dos Hércules, realmente ele tem ocupado um espaço dentro da agricultura tocantinense, diferenciado em relação às outras marcas e outros equipamentos, né? E a gente tem conseguido sucesso na distribuição, e agora, mais recentemente, Marcelo, nós vamos fazer um desafio maior para esse ano, para essa safra, que é 2021, que é tentar fazer a distribuição da semente de sobressemeadura em um Hércules sem aquela tecnologia toda, a versão mais antiga. Nós estamos na busca de produtos com densidade e granulometria próximo das sementes que vão ser usadas, para tentar fazer uma mistura e dar um volume de 15 quilos por hectare, para que a gente consiga fazer a utilização desse equipamento na sobressemeadura. É um desafio novo para a gente. Nós estamos prontos aí para qualquer desafio, prontos para atender a demanda. Hoje a gente tem uma equipe de trabalho e desenvolvimento muito boa, né? E eu tenho certeza que nós vamos entender esse desafio como necessário e vamos atrás, vamos trazer os resultados, e temos certeza que juntos nós faremos a história desse nosso estado aqui, que é maravilhoso. Muito bom, vai dar certo sim. Matias, pronto? Sempre, claro, né, Matias? Sempre pronto. Então, seja bem-vindo, Matias. Claro, perfeito. Rubens, se quiser parar de apresentar aí a sua tela também, né, já acabou aí a apresentação do Marcelo, mas me apresentando aqui, pessoal, meu nome é Matias, sou gaúcho aqui do Rio Grande, e diferente do Marcelo, que está lá no Tocantins lá faz um tempo já, hoje a gente atende Brasil inteiro, né? Hoje a gente trabalha com agricultores, mais de 300 produtores por mês, a gente conversa e enfim, se relaciona aqui, trocando experiências,
entre Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, a gente tem um multidisciplinar aqui, multinacionalidade, a gente trabalha com Paraguai, Angola. Então, enfim, a nossa troca de experiências e a nossa troca de conhecimento é muito ampla diariamente, né? Aqui, o Rubens, né, me chamou a Egro para representar toda a parte de gestão, né, e controle de operações e tudo mais. E a ideia aqui dessa conversa é até trazer um pouco da minha experiência também para nossa mesa redonda, tá? Hoje, uma das principais barreiras, né? Hoje a Egro, né, a empresa que eu trabalho aqui, que a gente vem representando já há algum tempo, é uma empresa que ela nasceu do campo, né, para o campo. O Rubens está falando alguma coisa? Acho que não. Não, eu tava conversando aqui com o Evandro no suporte aqui. Não, tranquilo. A Egro, né, que é a empresa que a gente trabalha e que a gente representa, ela é uma empresa que ela nasceu, né, na parte de agronomia, né, na engenharia agronômica, né, toda a parte de controle de operação do arroz. Aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, a gente teve um projeto 10, né, para atingir as 10 toneladas de arroz. Na época a gente produzia 6 toneladas, 7 toneladas, e tudo por uma falta de controle e operação de campo mesmo, né, entrada de água, saída de água, irrigado, né, momento certo de plantio, controle de operações. Então, todo esse planejamento de safra, todo esse acompanhamento de atividades, todo esse controle de operação, né, ele estava deficiente, né, era uma demanda muito forte do nosso mercado, né, junto aí com uma dificuldade de tecnologia, né, de internet no campo, que não era fácil, essa acessibilidade no campo também, até hoje é um desafio, né, então esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho, né. Deixa eu até apresentar minha tela aqui junto com vocês, trouxe uma apresentaçãozinha só para usar como base, mas atualmente, tá, toda essa operação que o Marcelo falou, de máquinas e tecnologia, a gente tem aqui tecnologia de produção, a gente tem tecnologia de aplicação, temos tecnologia de insumos, né, ou às vezes drones, análise de solo em grid, e a gente chega no final todas as opções, todas essas tecnologias de mercado, e aí? Né, quanto que isso impacta no final do dia? Né, quanto que isso nos traz de retorno? Né, então, esse também é um dos nossos princípios e é o que a gente busca trazer para o mercado. Né, então, na época, a gente tinha essa demanda, né, de controlar mais essa operação, ter uma previsibilidade, fazer um planejamento, fazer monitoramento de pragas, fazer observações de campo, e aí que a Egro entrou junto com agrônomos, junto com cientistas da computação, e constatou-se essa necessidade, então, de ter um aplicativo para a rotina da fazenda, para organizar essa rotina e trazer um planejamento mais estruturado. Né? A gente traz aqui, então, o objetivo da empresa, né, que é evoluir a agricultura, é formar parceiros para que aquele produtor ele continue produzindo. Né? A gente tem sucessão familiar, a gente tem empresas que saem aqui do Rio Grande do Sul, saem do Paraná, de Minas e São Paulo, migram para Mato Grosso, migram para Bahia, migram para o Tocantins, né? E às vezes sem fazer muita conta, mas, poxa, eu plantava aqui 100 hectares, 300 hectares, agora eu vou plantar 2.000, 3.000, ou até mesmo produtores da região mesmo, né? Que, poxa, eu tenho área para expandir, eu tenho vizinhos que estão arrendando terra, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então, a gente centralizar essas informações para tornar essa produção eficiente e realmente ela se pagar no final das contas, é uma coisa que traz um desenvolvimento, traz uma sustentabilidade para o negócio. Né? Então, essa é uma das ideias, né? Evoluir a agricultura e evoluir também a sustentabilidade do negócio como gestão, né? Como eficiência não só de campo, de produtividade, de uso de insumos, de regulagem dessas máquinas e operação, mas também para o nosso negócio. Né? Não adianta daqui a pouco a gente estar com toda a agricultura de ponta e essa conta não fechar no final das contas.
Então, hoje a gente tem 2 parceiros aqui, né? Que vai ser o produtor rural, que é a ponta do negócio, que é a pessoa que está lá no campo, que está gerindo o seu negócio, às vezes em caderno, às vezes em papel, mas alguns já migrando para alguma coisa mais tecnológica, algo que vai integrar mais a fazenda e vai ter, então, um apoio para gerir o seu negócio, e os consultores regionais, né, onde a gente consegue trabalhar com agrônomos, com parceiros, com contadores, com administradores mesmo de negócio, que auxiliam hoje o dia a dia, estão inseridos na fazenda, estão inseridos a campo, ajudando o produtor a tomar as melhores decisões, a fazer, encontrar os gargalos da minha produção. Né? Então, hoje a gente está presente no Brasil inteiro, a gente está com mais de 2 milhões de hectares, né? Mais de 4 mil fazendas trabalhando com a gente. Aí no Tocantins, eu acho que a gente já tem uns 3 ou 4 parceiros, já temos mais de 40 fazendas trabalhando com o nosso produto no Gurupi, em Lagoa da Confusão, em algumas outras municípios aí da região. Né? O Gurupi é um dos municípios que a gente mais tem clientes e parceiros aí na região, por ser um polo de produção agrícola também no estado. Né? Então, a gente une, né, o que é a nossa rotina de lavoura, de atividades de campo, de aplicação, de planejamento de atividades, de momento de entrar com a máquina, de tirar a máquina, de a gente fazer uma aplicação no momento certo, com a gestão financeira do nosso negócio, onde a gente vai conseguir ver, poxa, né, o que eu tenho de oportunidade, o que eu tenho de implemento parado que eu poderia estar locando, que eu poderia estar utilizando em outro lugar, estoques, né? Então, otimizando esse processo, a gente consegue fazer o negócio rodar bem e o negócio rodar de forma saudável. Então, a gente traz soluções de planejamento de safra, de controle de custos de produção, de orçamentação de safra. Então, dúvidas assim, poxa, vale a pena a gente estar vendendo a soja agora a R$110 no meu saco? Né? Não sei quanto que está custando aí no Tocantins, a gente está trabalhando com alguns produtores vendendo já venda futura R$100, R$110, R$120 em algumas regiões. E aí, quanto que está custando o meu insumo? Será que ele se paga? Será que eu estou com a margem menor ou maior do que há 5 anos atrás? Que manejo que eu fiz há 5 anos atrás? Será que ele deu certo? Além disso, vinculado à gestão financeira do meu negócio. Né? Esse dinheiro que eu estou alocando, esse financiamento que eu estou fazendo, ele se paga a longo prazo ou eu tenho esse dinheiro à vista parado no meu estoque, eventualmente, de uma safra para outra, que eu poderia estar dando uma entrada e não me prejudicando com juros, prejudicando com taxas abusivas do mercado que está colocando. Gestão de estoque, então, já mencionei anteriormente, né? Aquele produto não pode vencer no meu estoque, aquele produto ele não pode ser sublocado. Às vezes eu estou com 3 ou 4 marcas diferentes, qual marca que está me dando resultado, qual marca não está me dando resultado. Todo esse controle a gente consegue fazer. E como? Né? Diretamente do campo, com o aplicativo do celular, diretamente no computador, por versões web, versões de campo. Então, toda a nossa operação ela pode ser feita offline, independente do momento onde eu estou e onde que eu estou, eu consigo, pelo aplicativo do celular, já registrar o que está acontecendo. Esse aplicativo já vincula, já consegue puxar depois e já montar o meu fluxo de caixa, já montar o meu panorama da fazenda e já consigo identificar no momento, poxa, faz sentido eu fazer uma aplicação foliar, faz sentido eu contratar um drone para fazer um mapa de NDVI, faz sentido eu pegar e fazer um monitoramento mais específico das minhas áreas para aplicar a tecnologia que o Marcelo falou. Poxa, eu tenho desligamento linha-linha, eu tenho desligamento, tenho taxa variável, em que ponto da fazenda eu preciso aplicar aquela taxa variável, onde que eu não preciso aplicar uma dose tão alta de nitrogênio, uma dose tão alta de insumo. Então, essa distribuição e o resultado final disso, a gente conseguir identificar, poxa, realmente, no final daquela safra, com aquela máquina que o Marcelo falou, eu economizei em 30% a minha dose. Isso trouxe uma economia de R$20 mil, de R$30 mil para minha lavoura. Perfeito. Eu estou fazendo gestão, aqui eu estou fazendo planejamento futuro. Então, indicadores, relatórios de rentabilidade, de retorno financeiro, talhão por talhão, e operação de máquina agrícola. Né? O Marcelo falou ali de custo operacional, de capacidade efetiva de máquina. E aí? Quanto que a minha máquina custa hoje?
né? Minha máquina hoje, ela custa X reais por hectare, ela custa tantos reais por hora. A máquina do Marcelo, ela vai diminuir pela metade o tempo que eu vou fazer as atividades, vai diminuir o meu risco, vai diminuir o meu custo com operadores, vai diminuir o meu tempo dentro do campo, vai diminuir o amassamento de planta, vai diminuir a dose do meu insumo. Esses fatores em conjunto, além da sustentabilidade que ela está trazendo para o meio ambiente e para o negócio como um todo, ela me economiza no bolso no final do ano. E aqui a gente vai conseguir identificar, de fato, o que traz retorno e o que não traz retorno. Então, gestores, agrônomos, operadores, todos vinculados ao mesmo local e com o mesmo foco, na verdade, né? Que é produzir bem, é produzir sustentável e é dar retorno financeiro para a fazenda de qualquer local e de onde eu estou. Né? Então, a gente tem estudos de caso de produtores, campeões de produtividade no Mato Grosso, em Poconé, 100 sacos de soja por hectare com custo de 96, custo de 97, e às vezes uma área ali que está produzindo 65, 70 sacos, ela tem um custo bem abaixo. Então aqui não adianta a gente produzir mais e produzir com menos, com mais insumo, com mais produto, com mais tecnologia, sem dar mais retorno para o bolso, né? Então, enfim, aqui eu já termino a minha apresentação. A ideia aqui é trazer uma ideia do que a gente faz, do que é o nosso negócio, de qual é o nosso propósito, e trazer a nossa experiência também para essa mesa redonda, que a gente conseguir discutir também as barreiras, né, os desafios da tecnologia do campo, né? A gente agradece a sua participação, Matias. Com certeza nos ajudou a enxergar uma visão nova para tabular e administrar os dados de uma propriedade. E agora a gente vai abrir para questionamento, se tiver algum questionamento da plateia, senão eu tenho algumas perguntinhas aqui para fazer para vocês dois. Enquanto o pessoal aí se organiza, eu vou fazer um questionamento. E vou começar com o Marcelo. Marcelo, aqui no estado do Tocantins, qual é a principal limitação que você está encontrando para a implantação de tecnologias? Hoje, a aplicação de tecnologia, ela tem uma limitação, eu acho que quase em todos os locais, né, com relação à mão de obra. Hoje, infelizmente, nós temos uma mão de obra pouco treinada para, muitas vezes, entender essa tecnologia, aplicar essa tecnologia e aproveitar ao máximo que essa tecnologia oferece, né? Então, a mão de obra aqui, infelizmente, professor, né, vocês estão dentro de uma academia e produzem vários técnicos de qualidade todos os anos, mas aquele ensino técnico que a gente tinha, né, que era o nosso técnico em agropecuária, infelizmente, durante o tempo, as escolas técnicas, elas foram diminuindo de volume. Esse técnico em agropecuária, ele nos faz muita falta. Nós temos uma oferta de consultores de mercado, né, de analistas, como são os engenheiros agrônomos, estão em várias empresas, em várias instituições aqui no estado, né, mas aquele técnico, aquela pessoa que é um operador de máquinas, com formação técnica no agronegócio, hoje nós temos uma pequena oferta. E, além do que, as escolas, e aí eu vou fazer uma crítica construtiva, as escolas, e vou dar o exemplo aqui da Fundação Bradesco, que é uma escola que ela forma, e ela é lá de Formoso e sabe disso, né, que ela já formou muito mais alunos, né, e hoje ela forma o menor número de alunos, e esses alunos hoje, eles estão tendo poucas oportunidades de aprender na prática, até mesmo por conta das nossas limitações e das nossas
leis trabalhistas, constituições, riscos de acidente, enfim. E aí a gente faz com que a gente não tenha um aluno dessas instituições tão bem formado como a gente precisaria. Então, isso realmente é um fator limitante. O produtor entende que ele precisa aplicar a tecnologia, ele vê a necessidade, mas para essa tecnologia chegar e ter sucesso e resultado, como o Matias disse, nós precisamos ter um bom operador dessa tecnologia. Nós mesmos aqui, né, e aí eu vou confessar o que a gente tem de problema nas nossas empresas, nós também temos esse problema. Nós precisamos formar bons técnicos para trabalhar com essas máquinas, que têm um aporte tecnológico muito alto. Nós também não temos oferta dessa mão de obra de uma forma assim que a gente necessita, do tamanho que a gente necessita, nós não temos. Nós estamos criando e formando essa mão de obra. Hoje, dentro da empresa, para vocês terem noção, nós temos uma sala de reuniões e, além dessa sala de reuniões, nós temos uma sala de treinamentos, né, para 30 colaboradores. A gente tem uma escolinha de técnicos dentro da nossa empresa aqui em Gurupi. Marcelo, eu tenho uma notícia boa, então, agora. A universidade está fazendo um investimento agora numa estrutura de mecanização para o campus de Gurupi, e nós vamos fazer o convite para você em primeira mão para tentar estreitar esse relacionamento, aproximar e construir essa parceria. Interesse nosso da Universidade Federal do Tocantins, aproximar da indústria e do comércio, no que tange equipamentos para ser utilizado na agricultura e na pecuária. É um setor que nós temos um objetivo, um foco, temos essa proximidade de realização. Nós precisamos aproximar do comércio, porque esse é um mercado emergente. Essa semana eu estive conversando com uma técnica de laboratório sobre profissões do futuro, e eu cheguei a comentar, não era nem a minha intenção entrar numa ofensa, mas eu falei para ela que os meus filhos, nesse momento, eu não teria como uma profissão tão destacada na área de saúde, não chamaria de uma profissão do futuro a área de saúde mais, e chamaria a agricultura e a tecnologia aplicada à agricultura como a área de futuro. Então, é interesse nosso da universidade aproximar dessa indústria, desse comércio, nessa linha de trabalho. Então, fica aberta aí o convite. Professor Rubens, eu agradeço o convite e, de antemão, me coloco aqui, faço o compromisso de ceder à universidade a essa novo investimento aí de vocês, o monitor de plantio, que é uma máquina que simula um plantio de precisão, tá? Então, isso já fica cedido à universidade, né? Ela é igual um simulador de avião, quando o sujeito aprende a voar num simulador, né? A pessoa vai aprender a plantar nesse simulador de plantio, né? Ali é uma plantadeira dessa aí, num sistema estático simulado. Então, isso fica cedido aí para vocês aí dentro desse novo investimento. Antecipadamente, já agradecemos, Marcelo. Gostei muito da oferta e, com certeza, nós vamos fazer um bom uso na formação do nosso estudante para atender esse mercado que está carente e vai ser com demanda cada vez maior, porque a tecnologia de aplicação em propriedades agrícolas, isso é um mercado que só cresce. Grande Matias, um produtor que esteja interessado em adquirir o produto de vocês, o sistema da Aegro, como proceder? Hoje, Rubens, a gente trabalha tudo de forma remota, né? Facilitando a questão de contato, essa questão de preço também, ser mais em conta, né? Então, hoje, enfim, né, quem quiser, aí a gente tem um blog que é muito famoso hoje, o Lavoura 10. Nós temos a nossa página no Instagram, a Aegro Farming, né? E você consegue nos encontrar também no Google, né? É fácil procurar a Aegro. Mas
peça uma demonstração, peça um contato, crie uma conta de teste, baixe o aplicativo da Egro no seu celular e a gente já vai entrar em contato com vocês para apresentar, para mostrar e para ver como que essa tecnologia vai se aplicar à situação de cada um, né? Temos fazendas que estão recém passando por sucessão familiar, temos fazendas que estão expandindo, temos fazendas que estão, enfim, né, cada uma num momento diferente, e a gente vai conseguir montar um plano de trabalho, um plano de ação para melhorar a gestão, para a gente conseguir saber o custo de produção, para a gente saber se o manejo está dando certo, para conseguir chegar em resultados no final do ano. Então, hoje entra no nosso site, peça uma demonstração, cria uma conta teste, cadastra a fazenda, e a gente se dá o trabalho aqui de entrar em contato rapidinho com vocês. Bom, Matias, eu vou exemplificar um pouquinho. Tem um cliente nosso que trabalha com a Egro, e a gente, esse ano, trabalhou um pouquinho com o sistema de vocês, e para os estudantes que estão assistindo, o sistema funciona assim dentro da fazenda. Tem que ter uma pessoa que alimenta os dados do sistema. Cada funcionário da fazenda tem um acesso, então tem hierarquia de gestão, o funcionário tem um determinado nível de acesso, o gerente da fazenda tem um determinado nível de acesso, alguém da área financeira tem um nível de acesso, e o proprietário tem o seu nível de acesso. Então, quando um trator abastece no depósito de combustível da fazenda, o piloto daquele trator entra no sistema, coloca o número do trator, a hora máquina daquele momento e o consumo de combustível abastecido naquele momento. Esse sistema essas informações já caem dentro do sistema, já tem acesso ao proprietário da fazenda. E já fecha um balanço no final da safra, quantas horas máquinas aquele trator X trabalhou, qual o consumo de diesel que aquele trator trabalhou, qual a peça de reposição que ele fez. Então, é possível a gente ter custo por mecanização, custo por talhão, dentro daquela propriedade, e fechar o custo final da safra. Então, é isso que a gente faz com esse sistema aqui na Fazenda Renascer, em um dos produtores. Funciona muito bem. Como fator limitante da utilização do sistema de vocês, Matias, qual é o fator mais limitante da utilização? Olha, eu vou dizer que é bem parecido com o do Marcelo, na verdade, né? Cada fazenda trabalha de uma forma, tá? Tem a opção, né, de fazer dessa forma, Rubens. A gente tem fazendas grandes, que é uma pessoa só que faz toda a operação, né, com celular, com computador, mas hoje mão de obra é uma dificuldade, né? Então, pessoas, enfim, né, o pessoal que não tem tanto conhecimento de tecnologia, não está acostumado a usar celular, não está acostumado a usar computador, né? Hoje, enfim, o pessoal mais jovem é mais difícil de encontrar, mas o celular hoje, enfim, né, às vezes o pessoal não tem tanta habilidade assim, precisa ter alguém responsável para fazer isso, né? Outro ponto seria a conectividade, né? Não podemos negar aqui, Brasil, com essa malha toda, temos bastante áreas sem internet ainda disponível, ou com uma internet de baixa qualidade, né, que é um fator importante hoje, até para emissão de nota fiscal eletrônica, até para algumas outras demandas do mercado, né, mas enfim, né, também temos toda a questão de barreira cultural, né, do produtor que, poxa, o meu avô não fazia gestão, meu pai não fez gestão, por que eu vou fazer gestão agora? Né, por que agora eu preciso controlar os meus custos de produção? E hoje, como todos sabem, as margens estão diminuindo, a gente tem tecnologia para todo lado, a gente tem dólar indo às alturas, o insumo vai duplicar o preço, provavelmente, para a próxima safra, e aí? O que está sobrando? O que está certo? O que está errado? A gente não pode mais olhar com essa visão tão romântica apenas da minha fazenda como um negócio, mas sim como uma empresa. E aquilo tem que dar retorno. Porque a gente, enfim, é o ganha-pão de todo mundo aqui. A gente está lá para fazer aquele negócio girar e aquele dinheiro tem que entrar também. Senão, em 2, 3, 4, 5 anos, esse negócio não está mais em pé e a gente está fazendo outro negócio. Então, enfim, para a agricultura prosperar, a gente precisa fazer conta. Dentro da universidade, quando visitamos os produtores, nós fazemos diagnóstico, geramos recomendações, e a gente muitas vezes precisa fazer algumas intervenções
e que envolve números na parte econômica da fazenda. Quando entra na parte econômica da fazenda, é cultural do agricultor brasileiro, do pecuarista brasileiro, a reter as informações. E aí isso limita a geração de informações que a gente precisa para tomar decisão futura. Então, é difícil ter o volume de informação completo de uma propriedade quando envolve aspecto econômico, por causa dessa dificuldade. O outro fator que a gente encontra aqui, e aí vou citar o mesmo exemplo da fazenda que a gente aplica o sistema de vocês, a alimentação, a correria do gestor dentro do sistema de safra, que é um tiro curto de 120 dias de uma safra, que ele tem que planejar tudo, executar e coordenar. E a alimentação do sistema, ela acaba sendo o segundo plano, e aí isso acaba dando dificuldade do planejamento da safra seguinte, porque parte das informações que poderia ter coletado nessa safra, ele não conseguiu fazer, porque, segundo ele, o tempo não dava para fazer aquela limitação. E aí vem um outro fator, que talvez isso vá acontecer em uma proximidade de tempo, que é o estabelecimento de escritório fazenda. Mas o escritório fazenda não dentro da fazenda, o escritório fazenda dentro da cidade. Onde, com essa conectividade que a gente tem hoje, transferência de informação, o peão de fazenda ele não consegue lançar no sistema, mas ele consegue mandar uma mensagem ou mandar um áudio. E aí alguém do escritório fazenda consegue fazer a alimentação do sistema. Porque sem a alimentação do sistema, a implantação e a geração das informações que a gente precisa ter não consegue fazer. Infelizmente... O futuro aqui é a integração. A integração, a gente né? tem uma integração entre a telemetria da Stara, o Aegro, o FieldView, a empresa de agricultura de precisão, de mapa de solo, essas empresas, essas tecnologias todas integrarem. Né? Então, o operador, ele não vai precisar parar a operação dele enquanto a máquina está abastecendo e lançar uma informação no telefone. Essa informação já vai automático. Essa informação já vai puxar a quantidade de sementes naquela linha da Stara, ele já puxa automático. Ele já vai pegar o peso de 1000 sementes daquela variedade e já vai calcular o custo daquela operação. Essa integração, ela está acontecendo, ela está crescendo e cada vez mais enfim, né, as plataformas têm que se conversar. Senão, não adianta, vai ter a telemetria dizendo uma informação, a Aegro dizendo outra, o drone dizendo uma terceira, e aí, qual delas é correta? As máquinas precisam se conversar também. Sim. Isso já tem acontecido, né? Os próprios softwares de gestão já conversam com as nossas plataformas, né? Isso está sendo desenvolvido sempre junto aí, focado, e as empresas vêm padronizando isso, até mesmo para vender o seu produto. Essa plataforma de gestão conversa com qual plataforma de máquinas, né? XYZ, se ela não conversa com ninguém, dificilmente ela vai ter sobrevida de mercado, né? Uma outra dificuldade que a gente tem, e aí eu vou atualizar um pouquinho o que o produtor nosso precisa entender. O produtor nosso, isso está no DNA do brasileiro, inclusive, ele é muito ruim de planejamento, tá? Então, e principalmente agora, onde nós temos uma situação de demanda muito grande e oferta muito pequena das coisas, de tudo, de máquina, insumo, pessoas, etc., nós vamos ter que ter um planejamento de gestão de pessoas, de gestão de estoque, de gestão de produto, que a gente vinha num comportamento onde a gente tinha tudo pronto, e se a gente não tinha determinado produto na revenda X, a gente tinha na Y, ou no lugar tal, a gente sempre encontrava, né? Esse eu acho que é um grande fator limitante, e os nossos produtores, eles têm pouquíssimas informações daquilo que eles fazem. Eles não medem muito, né? Principalmente o produtor de pecuária, ele é mais apaixonado ainda pelo campo, ele não mede quase nada. E aquele sujeito que não medir, não vai ter condição de tomar decisão, e aí se ele não tomar uma boa decisão, ou a decisão acertada, dificilmente ele fica no negócio. Então, assim, pessoas, planejamento, né, e informações, e essas informações têm que ser compartilhadas, sejam informações via plataforma ou
um compilado de informações em algum sistema, elas têm que estar bem nítidas. Se não tiver isso, eu acho uma dificuldade muito grande sobreviver a esse mercado muito, muito veloz e muito voraz, né? O mercado está bem agressivo. Marcelo, o mercado está muito mais competitivo do que nos últimos anos. Se o cara não faz planejamento, tenta comprar a semente de soja. Não acho. E já acabou. Eu quero a super precoce X. Cara, se tu não negociou lá em abril, em maio, não tem na hora. Marcelo, para a gente finalizar, e Matias, meta para o futuro. A meta para o futuro, na verdade, eu sempre brinco que o futuro está muito presente e o futuro a longo prazo ele é muito opaco, né? É difícil a gente palpar ele. Acho que a gente tem que entender os desafios são diários e o mundo está muito dinâmico. Esse dinamismo todo que a gente precisa estar dentro dele é a nossa principal meta. A nossa principal meta é ser dinâmico, é ser planejado, é entender que o futuro é logo ali. Nesse negócio não dá para a gente pensar muito a longo prazo. Hoje a gente vive uma revolução e uma evolução de preços. Nós estamos num país numa condição maravilhosa para trazer, plantar, colher, e a principal meta é essa, é entender que esse mundo mudou, entender que nós temos que mudar rápido de comportamento e entender que a gente não só precisamos mudar, que nós precisamos mudar as pessoas. Então, a meta é gerir pessoas, gerir negócios, gerir coisas e ser diferente. Aquilo que nós fizemos ontem, que foi eficiente, hoje já não serve mais, e essa é a nossa principal preparação. Temos que ser diferente todos os dias, fazer diferente, fazer acontecer. Perfeito, concordo com o Marcelo. Eu acho que uma palavra que resume isso que ele falou é a profissionalização. É a gente profissionalizar a agricultura brasileira, a gente transformar a agricultura brasileira em otimizar esses processos. Otimizando esses processos, a gente tem um potencial gigantesco para crescer, né? Em produtividade, em eficiência, em modelo de negócio, e não tem como a gente tornar mais eficiente olhando somente para o que foi feito no passado. A cada dia tem nova tecnologia, tem uma pessoa fazendo diferente nos Estados Unidos, tem gente falando a questão já na Europa. Por que aqui no Brasil a gente já não está aplicando essas tecnologias? Por que aqui no Brasil a gente está demorando para pegar a internet em todo local? A gente tem que evoluir mais rápido, a gente tem que evoluir no mesmo nível que os outros, ou até mesmo, né? Vamos ousar aqui, sem usar tanto, na verdade, a gente tem que estar na frente dessas tecnologias. A gente tem que puxar essa carruagem. Eu acredito que o Brasil ele tem bastante potencial ainda para evoluir, para crescimento. E, enfim, né, basta a gente levar essa tecnologia para o campo para fazer com que a agricultura evolua. Muito bom. Marcelo, Dominici, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação, pelo presente para a universidade. Matias Bergamin, obrigado pela sua disponibilidade, pela contribuição na formação dos nossos estudantes e dos produtores que estão nos assistindo nesse momento também. A gente agradece a participação de todos que estão nessa sala assistindo. É muito bom trazer alguém que está no campo para mostrar a visão do campo para a universidade. É muito bom trazer alguém que está na indústria e no comércio para dentro da universidade para mostrar a visão e a demanda que essa indústria e esse comércio tem para a formação dos nossos profissionais. E assim direcionamos a nossa formação e tentamos alocar o máximo possível nossos profissionais dentro desse mercado de trabalho. Nós fechamos esse ano com 860 formandos em agronomia já dessa universidade. Então, a nossa contribuição já está boa para o estado de Tocantins um pouquinho, mas a gente acredita que agora nós estamos numa era de uma formação diferenciada, uma formação de agrônomo tecnologicamente formado. E aí nós vamos aproximar cada vez mais das indústrias e do comércio que trabalham nesse segmento. Obrigado a todos. Nos encontramos no próximo evento. Colocamos a universidade à disposição de vocês assim que vocês precisarem. Ok, gente? Obrigado. Heitor, grande abraço. Obrigado.